Nós começamos uma série sobre fé. Quem estava aqui semana passada? Então, pega hoje, não perde um detalhe, porque hoje você vai receber chaves para viver coisas extraordinárias na sua vida. Abre teu coração hoje, escreve no celular, entendeu? Depois pega a mensagem no YouTube, assiste de novo. Mas não quero que você preste atenção em cada detalhe. Eu vou te falar hoje sobre um processo, como gerar algo pela fé. Toda grande obra, ela é conquistada pela fé. Se você pegar o capítulo de Hebreus 11, você vai ver relatos ali de heróis da fé, que realizaram coisas extraordinárias por meio da fé. Você jamais vai ver algo grandioso acontecendo sem o uso da fé. Eu posso usar a fé ou não posso usar a fé. A fé é uma ferramenta que Deus nos deu para viver coisas extraordinárias. A fé é algo que eu posso dizer para você, é um presente de Deus. Quando nós aprendemos a usar a fé, quando nós entendemos o poder da fé, coisas extraordinárias acontecem. Então entenda uma coisa, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, como eu gero algo pela fé. Primeira delas, é ter, grave isso, visão de um objetivo definido. Eu preciso ter algo claro. Deus trabalha na nossa vida quando nós temos algo claro para Ele realizar. Quando eu não tenho algo claro, Ele não trabalha. Nós ouvimos um testemunho agora do quê? Há 2 anos ela assim, eu tenho o sonho de ter uma academia, eu tenho o sonho de ter uma academia, eu tenho o sonho de ter uma academia. Só que a chave virou quando? Quanto custa isso aí? O que eu preciso? O que é necessário? Então as coisas começam a se tornar possível quando eu tenho uma visão clara. Quando eu não tenho uma visão clara, aquilo que eu desejo parece que é muito distante. Por exemplo, se você deseja uma casa, e você vive a vida inteira assim falando, eu quero uma casa, eu quero minha casa própria, eu quero minha casa própria, eu quero minha casa própria, eu quero minha casa, mas você não vai nem ver preço da casa, você não vai ver nem possibilidade de como você pode adquirir sua casa, você não vai ver meios de comprar um terreno, de financiar, de adquirir, você não vai atrás. O que vai parecer para você? Que o que você deseja está muito longe de você. Você fala assim, eu quero abrir o meu negócio, eu quero ter minha empresa, mas aí você olha, você tem o desejo, você vive a vida inteira às vezes falando assim, cansei de trabalhar para os outros, cansei de trabalhar para os outros, cansei de trabalhar para os outros, que difícil trabalhar, mas às vezes você não tem um plano claro, uma visão clara do que você deseja, então sempre parece um negócio muito longe. É simples assim, eu quero compartilhar algumas coisas que nós temos vivido. Hoje nós temos entre 20 a 30 agentes de vida no nosso grupo. A visão é muito clara. Eu estava falando isso com eles ontem. Eu falei assim, gente, vai chegar uma hora que nós vamos ter 100, vai ter 200. Nós vamos estar em 500 casas simultaneamente, 600 casas simultaneamente, mas você precisa ter um objetivo claro. Eu quero que isso aconteça, então, nem se for pouco a pouco, eu vou fazer o que tem que fazer, até que se estabeleça a visão. Mas quando você não tem claro o que você quer, você não vai chegar onde você deseja. Então, primeira coisa, para você gerar algo pela fé, você precisa ter clareza. Você sabia que Deus trabalha assim? A Bíblia conta que um dia Jesus chegou no cego de Jericó, e falou assim para ele, o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Jesus estava conversando com ele. Jesus estava de frente com um cego, e falou para ele, o que queres que eu te faça?
Eu preciso ouvir da sua boca o que você quer. Eu preciso que você fale claramente. E às vezes a gente fala assim, sabe, tudo por parábolas. Talvez você está solteira, 10 anos, eu quero um marido. Não, você tem que falar assim: Senhor, eu quero um marido forte, provedor, que vai me bancar eu no salão, seja de Deus, ungido. Sabe o que vai acontecer? Deus vai preparar exatamente como você quer. Eu lembro que assim, eu vejo ela de cabelo pintado hoje, aí eu falava assim, vai ser loira, vai ser de Deus, vai ser pastora, vai ser uma mulher que vai somar muito. E eu olho para o meu casamento, hoje eu falo, é como eu pensei. Então tem coisas que você tem que pegar e fazer assim, eu quero assim, 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 assim e assim. Clareza. Jesus te fala para você, o que queres que te faça? Você sabe responder com clareza o que você quer de Deus? Eu sempre sonhei em um ministério relevante. Sempre sonhei em dirigir uma igreja que faça diferença numa cidade. Não uma igreja que esteja preocupada com dinheiro, uma igreja que esteja preocupada com aparência, ou que queira ser melhor que alguém. Mas uma igreja que faça diferença na vida dos outros. E quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo essa igreja. Entenda uma coisa, quando você tem clareza no que você quer, esse é o primeiro passo para você gerar algo pela fé. Quando você não tem clareza, espera aí, você precisa alinhar o foco. Você tem que olhar para o teu casamento, não está muito legal? Espera aí, como eu quero ver o meu marido? Como eu quero ver a minha esposa? Como eu quero ver os meus filhos? Então olhe claramente, deseje claramente, muito definido como você quer ver, porque senão você vai viver uma vida, sabe como? Sendo levado pelas circunstâncias, sendo levado por tudo que te rodeia. Você nunca vai ter clareza, e às vezes você não vai ver as coisas acontecendo, por quê? Porque você não tem claro. Então, primeira coisa, clareza, definição no que você quer, amém? Agora, olha só esse versículo, se você quiser abrir e ler junto comigo, em Romanos 4,17, Romanos 4,17, eu vou falar bastante sobre esse camarada aqui, conhecido como o pai da fé hoje. Como está escrito, eu o constituí por pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu, Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisa que não existem, como se existissem. Aqui está falando sobre Abraão, que é conhecido como pai de nações. Mas olha esse versículo, que interessante. Principalmente a parte B dele, que diz assim: Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Então, vou ler de novo, só a parte B. Deus, repete comigo, Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Então Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Eu vou falar para você uma coisa aqui, o próximo ponto é um momento de fé sobre a gente aprender a conservar a fé. Você ouve, por exemplo, um testemunho como o da Jay, te enche de fé ou não?
Enche você de fé ou não? Se você tem vontade de abrir seu próprio negócio, você fala assim, cara, vai acontecer comigo também. É esse sentimento ou não é? Mas aí é que é o porém. Muitos têm esse sentimento, mas logo perdem isso. E o que faz a diferença em acontecer algo na nossa vida é o quê? É não apenas fluir na fé, sentir um fluir de fé, mas é conservar o estado de fé. É uma coisa diferente da outra. Por exemplo, eu vou numa igreja que me inspira. Tem muitas igrejas que me inspiram. Eu vou lá às vezes fazer um contato com o pastor, eu vou lá assistir um culto, eu chego lá dentro, eu olho e falo, uau! Eu falo assim, isso é demais, que da hora. Eu falo, eu vou viver isso também, Matão vai viver isso. Aí você sai de lá, aí de repente você se depara com a circunstância do dia a dia. Aquilo que você recebeu, acontece o que com você? Se perde. Quantas vezes você já saiu da igreja e falou assim, minha vida vai ser diferente, vou mudar, eu vou abandonar o álcool, eu vou abandonar a bebida, vai ser diferente o meu casamento, vai ser diferente as coisas para mim, eu vou tomar uma postura nova, e tal, você sai decidido em viver algo, mas você saiu decidido, só que o que aconteceu no meio do caminho? Aquilo que você recebeu se perdeu. Então você não vê acontecendo, porque existe uma diferença entre sentir a fé e você conservar esse espírito de fé em você. E quando nós aprendemos a conservar o espírito de fé, que as coisas começam a ser geradas, o teu milagre começa a ser gerado, aquilo que você almeja começa a ser criado. Porque, agora você vai entender esse versículo, porque diz assim, que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então, como eu conservo aquilo que eu recebi? Como que flui da minha vida aquilo que eu recebi? Quando eu já me comporto como se já tivesse chegado aquilo na minha vida. Eu já me posiciono como se aquilo que eu tive uma visão já fosse real. Eu trouxe aquilo que não existe como se já existisse. Então eu começo a me comportar na mesma medida daquilo que eu enxerguei. Então, por exemplo, se você consegue ter uma visão do teu futuro, você está aqui dentro da igreja, e Deus te dá uma visão do teu futuro. Você pega o teu futuro e começa a viver o dia de hoje como aquilo se já fosse real na tua vida. Então você começa a conservar aquilo que você já existiu. Você traz à existência aquilo que não existe e caminha em cima desta palavra. Isso faz algo poderosíssimo acontecer dentro de nós. Porque você vai pensar assim, peraí, escuta, por que às vezes a gente age como age? Porque nós estamos pensando como o dia de hoje, não como se já tivéssemos chegado no nosso objetivo. Então, vou te dar um exemplo. Você almeja ser um pastor, você almeja ser usado por Deus. Então, se você recebeu essa palavra, você vai começar a se posicionar como um pastor quando você recebeu o título? Não. Você precisa entender que você já é. É só questão de tempo para o título chegar. Entendeu? Deus me mostrou que eu vou ter a minha empresa. Então, peraí. Você vai se posicionar como se estivesse quando você ter? Não, você já tem que posicionar hoje. Peraí, eu preciso economizar, eu preciso ter um caixa. Eu não vou gastar tudo que eu ganho. Eu preciso ter um capital de giro. Você precisa ser empresário para começar a fazer isso? Não, você já pode fazer hoje. Então, quando você começa a se posicionar, olha, quando eu tiver alguém especial do meu lado, eu vou me valorizar mais. Não, valoriza você hoje.
se dê valor hoje. Então tem coisas que a gente fica assim, quando acontecer, aí vai ser. Não, você tem que agir hoje, como se já estivesse no dia do teu milagre já acontecendo. Você vai conservar aquilo que Deus falou com você. Você vai conservar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Olha só. Terceira coisa que eu quero falar para você entender como gera algo pela fé. Ver em sua imaginação. Você gerar aqui dentro, primeiro. Quando você, na sua cabeça, já começa a ver tudo que você almeja acontecendo. Eu vou te falar de algo que aconteceu agora há pouco. Na hora que o pessoal veio aqui para frente pregar o projeto Neemias, eu falei para vocês assim, eu estou até emocionado. Eu na minha casa, quando veio no meu coração sobre o projeto Neemias, e eu estava fazendo, um pouco antes de fazer os envelopes, eu fechei os meus olhos, e falei assim, Senhor, essa obra é tua, e comecei a imaginar pessoas vindo à frente. Eu queria criar uma imagem do futuro, para que aquilo alimentasse a minha fé. Então na hora que eu vi as pessoas vindo à frente, eu entendi uma coisa, eu alimentei, eu gerei algo aqui dentro. Tem uma história de uma mulher, que ela tinha uma filha, era a única filha que ela tinha 3 homens, e essa única filha, de uma família muito conservadora, ela começou a viver uma vida totalmente perdida. Ela começou a sair com vários homens, os irmãos tinham vergonha, até que ela saiu de casa e, bem dizer, virou uma prostituta. A mãe, todas as vezes que se referia à filha, ela dizia assim, a minha filha é uma prostituta, a minha filha não tem jeito, a minha filha não tem jeito, a minha filha é muito complicada. E Deus não pode fazer algo se você não enxergar que Ele pode fazer. Primeiro Ele vai trabalhar na tua mente, na tua imaginação, na tua crença, para depois isso acontecer. Quando aquela mulher, ela mudou a maneira de ver a filha dela, ela não via a filha dela mais como prostituta, mas ela via a filha dela já restaurada. Deus fez uma obra tremenda acontecer na vida daquela mulher. Por exemplo, você está passando por um período de enfermidade na sua vida? Eu já contei isso para algumas pessoas. Eu lembro uma vez, quando a pastora estava prestes a operar, para a retirada daquele tumor no ovário, teve um dia que eu peguei o exame, e ela nem sabe disso, eu peguei o exame, e o médico ele estava avaliando se ia ser, não tinha como saber se era benigno, se era maligno, porque não podia fazer a biópsia, porque se fosse maligno, aquilo podia se espalhar pelo todo o corpo. E aí o médico, ele pegou e virou numa consulta nova, que a gente foi junto, ele falou assim, não, fica tranquilo, porque a característica é de ser benigno. Aí nós fizemos alguns exames, e na hora que eu fui buscar o exame, eu olhei eu sou muito curioso, às vezes isso que é ruim, né, você ser curioso demais, pesquisar e ir atrás, você fica maluco com essas coisas. O Google deixa a gente doido. A dor de cabeça, às vezes que não é nada, você já está doido da vida, achando que você já vai morrer. Quem já achou que ia morrer porque pesquisou doença no Google aí, levanta a mão. Eu peguei o CID e fui olhar o que significava. E no CID estava assim, câncer de ovário maligno, tumor de ovário maligno. Aquilo foi um baque para mim, falei, mas por que colocaram ela nesse CID? Se o médico falou que não é. Aí sabe quando você fica assim, acho que o médico está escondendo.
Acho que o médico não está falando a verdade. Acho que ele mentiu. Eu lembro que aquele dia, sabe quando parece que cai o mundo para você assim, você já sofrendo por antecedência? E eu não queria falar isso para ela, porque eu também não tinha certeza disso, né? Ainda teve um dia que ela virou para mim e falou assim: você está me falando a verdade, né? Ela sentada na cadeira, acho que ela vai lembrar desse dia. Ela falou assim: você está me falando a verdade, né? Você não está escondendo nada de mim, não. Eu falei: filha, tudo que eu tenho certeza eu estou te falando. E eu lembro que eu me tranquei no quarto. Foi um dia que o pai, a mãe dela foi dormir lá, com a irmã dela, e eu me tranquei no quarto, e eu comecei a ver sobre o tamanho da galáxia, o tamanho dos planetas, e comecei a ver coisas assim. E eu virei para Deus e falei: Senhor, olha o teu tamanho perto desse problema. E eu comecei a fechar meus olhos, e eu já comecei a ver ela na ativa, pregando. Comecei a ver ela natural, com a vida normal, cuidando do Lipe. Comecei a ver outras coisas também que não cabe falar aqui. Falei assim: a vida é mil maravilha. E aí, tem que soltar umas dessa, né? Você não tem graça. Aí passado uns, né? E todos sabem de tudo, como que Deus agiu, como que operou, e não era nada maligno, e enfim, Deus deu uma vitória muito grande para a gente. Mas eu exercitava a minha fé, concentrando a minha força naquilo que eu queria, não naquilo que eu não queria. E às vezes a gente perde muito tempo imaginando desgraça. Às vezes a gente vai criando um futuro negativo, a gente vai criando um futuro de derrota, a gente vai gerando um futuro de morte. A gente vai imaginando, às vezes, você não pega na sua casa, não vem uns pensamentos muito loucos na sua cabeça? Fala: nossa, meu filho não tem jeito. Nossa, olha minha casa como que está. Olha a situação que está a minha vida. Às vezes a gente se pega criando o futuro. E toda vez que você alimenta a tua imaginação, toda vez que você para e começa a alimentar a tua imaginação, você está gerando isso para a sua vida. Então a gente precisa entender que essa é uma ferramenta de gerar algo pela fé. Pare de perder tempo, às vezes, imaginando, sabe, na hora que você se pegar com aqueles pensamentos capciosos, fala: opa, peraí, não é isso que eu vou pensar, não é isso que eu vou perder tempo. Às vezes, você está passando um momento difícil de enfermidade, eu vou te dar uma chave aqui: se vê já saudável, fazendo tudo que você ama. Se é teu filho, se é tua esposa, se é teu marido, já vê ele correndo pela casa saudável, bem, fala assim: o Senhor fez uma obra. Já vê isso pela fé, gera isso pela fé. Nós temos que entender que isso é um grande poder que existe, porque quando nós, às vezes, perdemos tempo gerando coisas negativas, nós vamos criar isso. Tem coisas que, de tanto você pensar, não aconteceu. Porque isso é fato, nós geramos coisas. Então, se você quer gerar algo, pense algo naquilo que você deseja que Deus faça pela sua vida. Gaste tempo com isso. Já se veja num relacionamento saudável. Se veja você bem. Não perca a sua vida. Às vezes a gente só se vê mal. Estou mal, está difícil. Não. Pare e comece a visualizar as coisas bem. Se você pegar, eu estou com dor no coração porque o meu HD externo eu não consegui achar o cabinho ainda. Mas se você pegar ele,
Você vai ver algumas fotos de igreja que eu tenho, que eu deixava sempre assim na abertura. E eu falava assim: a Viver Matão vai ser assim. A Viver Matão vai ser assim. Ela vai ser assim. E eu batia o olho e visualizava: vai ser assim. Porque aquilo precisa gerar vida aqui dentro. Então, o que eu estou compartilhando com você é uma chave poderosa. Imagine, veja, se veja, que você vai ver que Deus vai trabalhar na sua vida. E a última, as duas últimas, vou emendar elas aqui, porque senão vai muito tarde. Pode ir até meia-noite ou não? Deixa eu ver a cara de quem está falando verdade aqui. Tem uns que falam amém, porque já está acostumado, né? Fica aqui até meia-noite, 1 hora. Se tiver café já era, né? Ó, você viu? Agora, ore a Deus até isso gerar uma convicção no seu coração. Porque o processo é assim: você vê, às vezes você sente aquela fé, ela vai embora, certo? Então, como eu tento fazer isso não escapar? Como a Bíblia diz, vivendo como se já tivesse acontecido. Eu brinquei até com o Pedro ontem, né? Você já lembrou disso, né? É que assim, foi corrido, né? Nós saímos do novo templo. Nós estávamos lá e tal. Aí saímos de lá, acho que faltava meia hora para nós começar o curso do Lar de Vida aqui, né? Aí só foi o tempo de chegar em casa, tomar banho e voltar. Aí ele brincou, falou assim: nossa, deu nem tempo de passar a camisa. Eu falei: não, Pedro, você já tem que estar bonitão, filho. Vai que você tromba com a tua futura esposa aqui dentro. É mais ou menos isso, a gente tem que estar o quê? Entender, já agir como se já tivesse. E o próximo passo? Eu orar até que isso seja uma convicção em nós. Porque, por exemplo, você está, vai acontecer, mas às vezes você não tem a certeza ainda queimando. Mas quando você vai para o teu lugar secreto, você começa a orar, você começa a falar sobre, aí vai gerar uma fé, uma certeza, uma convicção. Você fala: vai acontecer, eu tenho certeza, vai acontecer, Deus já está trabalhando, vai ser assim, vai ser lindo, porque gerou convicção no seu coração. Então, é um processo. E o último, olha, isso aqui é muito forte, hein? Senta direito aí, se ajeita aí para receber essa. Vou até beber água. Está preparado? Obrigado, thank you. Gênesis 17 diz assim. Eu vou ler o 4 e o 6 e depois vou ler o 15 e 16. Quanto a mim, gente, isso aqui é forte, eu estou falando sério. Presta atenção. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus falando para Abrão, que ainda pode ir, para dar tempo do vídeo sair bonito. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu tenho te colocado. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações e reis sairão de ti. Deus falando para Abraão. Olha só. Aí passa um pouquinho para frente, e disse Deus mais a Abraão. Deus falou um monte de coisa para Abraão, sobre aliança e tudo mais. Aí lá na frente Deus fala assim, eu vou te falar mais coisa. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será o seu nome Sara, porque hei de abençoar e darei a ela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela.
Agora presta atenção uma coisa. Você precisa aprender a falar como se já estivesse acontecendo. Fala as coisas como se já estivesse acontecendo. Você vai entender melhor. Olha que loucura isso. Abraão, quase 100 anos. Sara, quase 90 anos. Sara, estéril, não podia ter filhos. Presta atenção. Presta atenção nisso. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, o nome dele era Abrão. A partir de hoje você chamará Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações, pai de muita gente. Certo? Sarai, você não vai chamar mais Sarai, você vai chamar Sara, princesa. Você será conhecida como mãe de multidões. Então agora presta atenção, vamos pensar? Você entendeu essa parte? Agora pensa comigo. Casal de idosos, Deus acaba de falar com Abraão, ele chega para a esposa e fala assim: bem, a partir de hoje meu nome não é mais Abrão, é Abraão. Então, na linguagem da época, olha, a partir de hoje eu me chamo como pai de multidões. Certo? Então esquece Abraão, é pai de multidões. Então ele chega para a esposa e fala assim: a partir de hoje eu me chamo pai de multidões. Aí e fala para a esposa: Deus falou que a partir de hoje você não chama mais Sarai, você chama princesa, você chama mãe de multidões. Aí imagina no acampamento em volta, os funcionários, os servos, todo mundo ali em volta. Aí ouve o casal de senhorzinho conversando: ô pai de multidões, vem aqui. Ô princesa, mãe de nações, vem para cá, estou precisando de você aqui me ajudando. O que os outros iam pensar? Para pensar. Nós estamos falando de um de 100 ou de 90. Chamando o outro assim: vem aqui, pai. Ô pai de nações, vem para cá. Ô mãe de nações, vem aqui. Só que quantos filhos eles tinham? Quantos? Mas quando Deus falou, eles já começaram a chamar um outro daquilo que eles se tornariam no futuro. Você está entendendo? Eles já começaram a chamar um outro daquilo que Deus já tinha falado que aconteceria e que seria. Então eles não esperaram ter filho para poder chamar um outro, ou pai de multidões, ou mãe de multidões. Você sabe o que significa Isaac? Risos. Logo, eles tiveram um filho, e se chamou Isaac, que significa risos. O riso nasceu porque eles chamaram um ou outro pela fé. Quando você aprender a usar a palavra, muitos risos vão brotar no teu rosto. Muitos risos virão à tua face, quando você entender isso e falar assim: bem, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou vendo aqui, cada dia mais caindo mais dinheiro na conta. O negócio que nós abrimos está prosperando tanto, olha só, amor, que já está pingando aqui. Não sei, do nada cai aqui uns 5 mil por dia na conta. Olha bem, eu já vejo. Olha a nossa casa que linda. Você vai pegar o projeto lá, você vai olhar e falar: nossa, nossa casa que linda. Por quê? O riso vai vir quando você aprender a chamar o outro pelo aquilo que Deus já mandou você falar. Você está entendendo? Isso é muito poderoso quando a gente entende. Se coloca de pé. Eu gero pela fé. Eu só vou gerar pela fé quando eu aprendo o processo, que eu posso viver algo extraordinário.
é quando eu uso a minha fé.